Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos um pouco mais sobre as nossas lições. E hoje, nossa lição 8, que tem como título Uma Igreja para Todos. Uma Igreja para Todos. Baseado no texto de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, os irmãos já podem abrir as suas Bíblias aí, Mateus capítulo 22, versículos de 1 até versículo 14. Muito bem, algumas instruções iniciais é bom que a gente tenha para que possamos comentar um pouco sobre esse texto. Esse texto, então, é a parábola das bodas, a parábola de um casamento. Mas, antes dessa parábola, nós temos a parábola dos lavradores maus. Essas duas parábolas, elas têm uma relação entre si. Quando Jesus foi falar essas parábolas, ele estava no templo de Jerusalém, estava então falando para os anciãos do povo, para o povo de modo geral, para os anciãos do povo e também para os líderes religiosos. Então estavam todos presentes naquela igreja, no templo de Jerusalém, e Jesus então começou pela parábola dos lavradores maus. Nessa primeira parábola, tudo tranquilo, os seus ouvintes continuaram sem nenhum burburinho. Já no final da segunda parábola, que é a parábola das bodas, aí já houve a ira dos líderes religiosos, porque eles entenderam que Jesus falava deles para eles. Mas, mesmo assim, essas duas parábolas elas se relacionam porque elas trazem algumas questões que são comuns às duas. Nas duas nós temos a ação da misericórdia de Deus. Não só a ação da misericórdia de Deus, mas nas duas nós temos a ação da justiça de Deus. De certa forma, a gente pode falar que as duas são parábolas que trazem um julgamento. Junto com esse julgamento, trazem também uma sentença. Todas as duas, nós vemos a negligência dos judeus, através das suas autoridades, quando eles foram chamados a cumprir o seu dever. Tanto na primeira quanto na segunda, quando eles foram chamados a cumprir aquilo que eles deveriam fazer, eles foram negligentes e não fizeram. Mas a nossa parábola, que é a parábola das bodas, ela traz então o foco principal dela é a festa em si. Isso porque Jesus queria mostrar por meio de uma festa como seria a alegria de se usufruir a salvação. Então Jesus está dizendo que usufruir a salvação é como se quem a tivesse estivesse em uma festa de bodas. Por quê? Porque quando se faz uma festa de bodas, uma festa de casamento, dá-se o máximo para isso. Gasta-se para que essa festa seja bem feita, para que essa festa seja de qualidade, para que essa festa tenha tudo que os convidados necessitam, para que os convidados então ali possam se alegrar, possam se confraternizar, possam aumentar a sua comunhão e possam depois sair dando com boa impressão. Então Jesus está querendo comparar a salvação justamente a isso, a essa festa muito bem feita, de grande qualidade, com grande quantidade de coisas, com tudo da mais fina estirpe, para então mostrar como a salvação pode ser usufruída. Agora é bom lembrar que essa parábola das bodas não é a última, não diz respeito àquela ceia futura. Essa boda é um jantar, vamos dizer assim, é uma antecipação da ceia da última festa, que vai ser, é claro, num futuro ainda, apenas com a sapiência de Deus. Mas também, quando Jesus fala dessa festa, quando Jesus fala dessas bodas, Jesus também está dizendo que o cardápio
dessa festa vai incluir, ou seja, quem lá estiver vai ter como cardápio o perdão de Deus, vai ter como cardápio as promessas extremamente grandes e gloriosas que Deus tem para o crente. Vai ter nessa festa como cardápio a paz interior. Vai ter nessa festa como cardápio o favor de Deus. Vai ter nessa festa como cardápio o acesso ao trono de graça. Vai ter também a presença do Espírito Santo e também vai ter a segurança de uma vida futura junto com Deus. Então, vai ter a certeza de que a vida eterna vai estar fundamentada, vai estar segura para ele. Mas aí nós podemos agora começar em cima dessa parábola, ver os principais elementos dessa parábola. Alguns elementos que nós temos na parábola nesse texto. E aí a gente já pode considerando os seus significados. Primeiro elemento que a gente não pode esquecer, é claro, a figura do rei, que é o que vai convidar. E aí, com certeza, quando se fala de rei nessa parábola, nós temos a pessoa de Deus. O seu filho, que é o noivo, que é a pessoa então que vai casar, né? É claro, também não há dúvidas que se fala do próprio Jesus Cristo. Até porque Paulo, em muitos dos seus textos, coloca justamente que Cristo é o noivo que é apresentado à sua igreja. Na parábola, quando a gente estiver lendo, nós vamos ver que não fala em nenhum momento da noiva. Ou seja, alguém que lesse depressa ia falar assim, uai, só aparece o nome do noivo, a noiva não está aparecendo, quem é a noiva? Na verdade, nós sabemos que a noiva é a igreja, conforme o próprio apóstolo Paulo, em alguns textos que ele coloca, a noiva é a igreja. Só que o texto, a parábola, não faz alusão a isso. Por quê? Porque a parábola quer engrandecer, quer glorificar, é a pessoa do filho, é a pessoa do noivo. É ele que é o principal, então ele é que tem então a primazia. E aí a noiva então quase não se fala. Mas é claro que a noiva existe e a noiva é a igreja. O banquete então é o reino de Deus, é o reino dos céus. Nós temos também um paramento importante, que é a veste nupcial neste texto. E aí essa veste nupcial é o novo homem que nós passamos a ser quando nós recebemos o Evangelho. E temos aí os servos, né, os emissários de Deus, aqueles que foram levar o convite. E de um modo geral, costuma-se dizer que esses emissários aí são os profetas e os apóstolos. São as pessoas que estão levando a mensagem. Mas também existe alguns teólogos que dizem que esse emissário aí é o próprio Espírito Santo. Ou seja, alguns teólogos dizem que a Trindade está aí nessa parábola. Na pessoa do rei, que é Deus, na pessoa do noivo, que é o Filho, e na pessoa do Espírito Santo, que seriam então esses servos, esses emissários, que vão buscar convencer as pessoas a vir e participar então dessa festa. Então, com essa rápida introdução de alguns significados, nós podemos partir então para conversar um pouco sobre os versículos então de 1 até o versículo 14 de Mateus capítulo 22. Então vamos para o versículo 1 de Mateus 22. O que é que diz então o versículo 1? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Parábola é o que Jesus mais gostava de falar, né? Porque ele falava uma coisa, ele mostrava o reino de Deus de uma forma figurada. De certa forma, a parábola exigia de quem ouve para poder entendê-la. E aí está de novo a importância do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, porque é ele que vai dar o entendimento dessa palavra. Então Jesus já desde cedo exigia de nós que nós buscássemos o seu Espírito para que pudéssemos então tomar posse das mensagens que ele tinha para cada um de nós, para os seus servos. E aí no versículo 2, ele continua: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então o reino dos céus
o lugar aonde os salvos vão estar, é o lugar aonde os salvos vão estar louvando a Deus, vão estar ceando com Deus, vão estar conhecendo a Deus, vão estar vendo Deus face a face. Então ele está dizendo que no reino dos céus, estar lá é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei, de novo, a pessoa de Deus. E aí, celebra as bodas do filho. Ou seja, essa festa, ela, além de ser uma festa de casamento, ela reconhece que o filho é o herdeiro desse rei. Ou seja, que Cristo, então, é o herdeiro, é que vai ter tudo nas mãos. E aí no versículo 3 começa então a primeira parte dessa festa. No versículo 3 do capítulo 22. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. No verso 3 nós temos algumas palavras que são interessantes aí. A primeira palavra é que então Jesus leva aos seus convidados essa possibilidade de participar da festa. Lá no Oriente, era costume que, quando as pessoas fossem fazer uma festa, primeiro se mandava um pré-convite aos convidados. Depois, quando a festa já estivesse pronta, aí mandava-se o segundo convite para que eles então viessem. Esse pré-convite era para que o convidado, é claro, se preparasse para essa festa. Então nós temos aqui nesse versículo 3 esse pré-convite, esse primeiro convite de Deus, do rei, aos convidados. Vou fazer uma festa, se preparem, porque esse dia vai chegar e vocês já estejam então prontos para que, quando vier o meu segundo convite, vocês possam estar indo. E aí nós vemos que no final do versículo 3, mas eles não quiseram vir. Esse pré-convite não deu a eles aquela alegria de estar presentes. Eles agiram com indiferença a esse convite. Então, como eles agiram com indiferença, relevaram, não se prepararam para participarem dessa festa quando ela então viesse a ser realizada. E aí, os seus servos foram chamar os convidados. Quem eram então os convidados nessa parábola? É depois dessa parábola que os principais líderes religiosos ficaram então com raiva de Jesus, com vontade de matá-lo. Com certeza, aqui, nesse primeiro chamado, os convidados é a nação de Israel. Por meio dos séculos, a nação de Israel recebeu o convite de cear com Deus. Durante toda a história de existência da nação de Israel, durante o tempo em tempo, vinha um profeta, vinha um juiz e colocava o convite de Deus à nação de Israel para que Israel pudesse ter a alegria, usufruir da alegria de ser o povo de Deus. No nosso caso hoje, usufruímos a alegria de termos a salvação outorgada pela morte de Cristo na cruz. Então, esses convidados do verso 3 é o povo de Israel. É o primeiro povo no qual Cristo veio para poder resgatar. Um desses convites nós encontramos em Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis, com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Também no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, nós encontramos: Vinde e tornemos para o Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ou seja, durante o tempo de vida da nação de Israel, Deus providenciou, esteve sempre chamando esse povo para participar desta alegria que é ser o povo de Deus. Mas aí no versículo 4, nós temos o segundo convite. No primeiro, o pré-convite, que com certeza eles não se prepararam. Agora o segundo já é o dia da festa. Já é a hora da festa. Já é a hora que eles já deviam estar preparados para estarem presentes diante do rei. E o que é que diz então o versículo 4? Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então a festa estava pronta. Agora vem aquele convite que está na hora. Quem se preparou, está na hora. Não se pode mais agora negligenciar ou então buscar tempo para se preparar. Agora nós temos que, de novo, Deus mostrando àquele povo a paciência em relação àquela primeira negligência lá do primeiro convite. E qual foi então a forma que esses convidados receberam o segundo convite? No verso 5, é claro, eles são claros de dizer: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, um para o seu, outro para o seu negócio. E no verso 6, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. De novo, esses convidados, a segunda vez, também é a nação de Israel. A nação de Israel, então, pegou esses novos servos e os maltrataram e negligenciaram o convite. O povo de Israel, então, se tornou um povo homicida. Agiu com a atitude de desdém, de ridicularização a esse novo convite que o rei havia feito para participar das suas bodas. O desprezo, então, ficou patente, e tão patente que eles, então, tornaram-se inimigos sanguinários do próprio Deus. Fazendo o quê? Maltratando e matando estes servos. Quem são, então, esses servos? Aqueles que levavam a palavra, aqueles que levavam o convite, que são os profetas, são os juízes, são os próprios apóstolos, que são as pessoas que estavam levando o chamamento do povo para se voltarem a Deus. Em 3 situações nós vemos o tratamento do povo com os profetas. Quando nós vemos Mateus 21, 25, nós temos aí um tratamento de descrédito para com os profetas. Quando Jesus então pergunta aos principais líderes: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam eles entre si: se dissermos o céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Mas também nós temos textos que mostram que eles não só não acreditaram, mas mataram os servos de Deus, os profetas de Deus. Atos 7:59, nós temos lá: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Outras vezes, eles não só eles não acreditavam, não só matavam, mas outras vezes maltratavam os servos de Deus, os profetas de Deus. E aí nós temos o texto, por exemplo, de Atos capítulo 12, versículos de 1 a 3, que nos diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
Ou seja, o povo de Israel foi um povo que sempre foi chamado a retornar para o caminho de Deus. Sempre foi chamado a ser um povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Mas eles quase sempre negligenciavam essa palavra. E aí, o rei, então, no versículo 7, toma a sua atitude. Por isso, então, nós falamos que essa parábola também é uma parábola de julgamento para aqueles que não aceitam o convite do rei. Não só uma parábola de julgamento, mas também de sentença e de execução. No versículo 6, nós temos, no versículo 7, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui nós temos o julgamento. Então essa parábola também é uma parábola de julgamento que diz que aquele que não aceita o convite do rei vai ter um fim não muito bom. Não muito bom. E a história nos conta que isso aconteceu por meio do exército romano, por meio do imperador Tito, que então destruiu o povo judeu, separou o povo judeu, espalhou o povo judeu por toda a face do mundo daquela época. Ou seja, Deus julgou e executou a sua sentença. Incendiou a cidade, também diz respeito ao ano 70 depois de Cristo, né, onde nós temos a destruição completa do templo de Jerusalém. Aí, poderíamos pensar assim, e agora? O que é que vai ser feito à festa? A festa está pronta. Como é que o rei vai fazer agora com todo aquele alimento, com toda aquela comida que estava lá pronta? Qual é o procedimento? Vai jogar fora? Aí vem a misericórdia, aí vem a bondade, aí vem a fidelidade de Deus para com o homem. Aquelas pessoas não eram dignas de estar na festa, mas a festa estava pronta e precisava ser feita. O noivo precisava, então, se casar, vamos assim dizer, as bodas precisavam ser comemoradas, e Deus agora direciona a sua palavra, direciona o seu intento de formar um novo povo para outras pessoas. E aí nós entramos no versículo 9. O versículo 9. O que é que nos diz o versículo 9? Vamos ao 8 primeiro, né? 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então a festa está pronta. Os convidados não são dignos, eles não vieram. Então vamos tomar agora uma nova atitude. Vamos tomar agora uma nova forma para termos os nossos convidados. E aí no verso 9, Jesus diz, o rei disse, né? Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Ide. Jesus, o rei, diz aos seus servos para eles irem. Esse ide nós podemos considerar como sendo a ordem de Deus para que a evangelização chegasse aos gentios. Já que os judeus não aceitaram o seu convite no primeiro e no segundo, agora nesse novo convite ele é direcionado não mais aos judeus, mas ele é direcionado agora aos gentios. Ou seja, os gentios agora que estavam sendo convidados a receberem e usufruírem a alegria da salvação. A alegria de estarem também no reino de Deus, no reino dos céus. De certa forma, quando isso acontece, os gentios, além de ser convidados, passam também a ser até a própria noiva, porque eles passam agora a ser uma nação que passa a ser conhecida como a Igreja de Cristo, que é a própria noiva de Cristo. O convite, então, agora foi estendido a todos. Por isso que aí no verso
o verso 9, tem a palavra a quantos encontrardes. Todo mundo que vocês estiverem encontrando no caminho, seja convidado. Esse terceiro convite demonstra para nós que Deus é misericordioso com o homem. Quer nos dizer que Deus é bom, isso intensifica a bondade de Deus para com a humanidade. Isso também nos mostra que Deus não é, vamos dizer, vingativo por alguém ter agido com ele com ingratidão, com malignidade para com os seus servos. Quando nós lemos Mateus 21, 43, Jesus diz ao povo judeu: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus está dizendo: eu fiz um convite para você, depois mandei te chamar para o segundo, você não quis vir, então essa festa vai ser tirada de você e eu vou dar para outras pessoas. Vou procurar então pessoas que sejam dignas dessa festa e não só dignas, pessoas que vão produzir frutos dignos de arrependimento. E aonde estão essas pessoas? Nas encruzilhadas. São pessoas que nada tinham a ver com a nação de Israel. São pessoas que não estavam na cidade atingida pela destruição. São estrangeiros. Pessoas que estão de passagem. São estrangeiros. É a outra nação que diz aí no versículo 43 que nós acabamos de ler de Mateus 21. Entregue a um povo que lhe produza o respectivo fruto. Atos 28, 27 e 28, nós temos o seguinte dizer de Lucas: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. E deste povo é o povo de Israel. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E como é que terminou o versículo? E eles a ouvirão. Ou seja, esse novo povo que foi chamado para poder participar das bodas, vai ouvir, vai produzir fruto e vai realmente se tornar o povo de Deus. A todos quanto encontrardes na estrada. O Evangelho é uma oferta livre para todos. O Evangelho deve ser falado indiscriminadamente a todas as pessoas. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós temos o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O Evangelho passou então a ser difundido para todo o mundo, por uma negligência do povo de Israel, que foi o povo inicialmente escolhido para ser o povo de Deus. E aí no verso 10, o resultado dessa saída às encruzilhadas, o resultado desse ide a todos, no versículo 10 nós temos: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Reuniram todos, então reuniram muitas pessoas. Muitas pessoas aceitaram o convite de Cristo. Nos versículos anteriores ele dizia que essas pessoas realmente aceitariam. Muitas pessoas então aceitaram o convite de Cristo. Cada um de nós hoje que nos dizemos salvos em nome de Cristo,
somos um desses que aceitou esse convite de Cristo, estrangeiro que somos, gentios que somos. Mas a beleza desse evangelho é que o próprio versículo 10 fala maus e bons. Pecadores declarados eram convidados, pessoas moralmente justas eram convidadas, todas as pessoas maus, boas, são objetos desse convite de Deus. E é claro que desse grupo de convidado, muitos aceitaram estar presentes a essa festa. Até porque esses servos que foram convidar as pessoas, eles não tinham como saber quem era boa, quem era ruim. Então o texto está dizendo, convide todos, não importa que tipo de pessoa moralmente ela é, não importa, todos são bem-vindos. Se você convidou uma pessoa boa, ela é bem-vinda. Se convidou uma pessoa má, ela é bem-vinda. Se ela aceitou então o meu convite, ela é bem-vinda à minha festa. E aí a festa então pôde acontecer. No verso 10, então diz que o banquete ficou repleto de convidados, repleta de pessoas que estavam sabendo o que é usufruir da alegria da salvação. No verso 11, parece que o verso 11 até o 14 destoa um pouquinho, mas não, no verso 11 nós temos agora que as pessoas estão na festa, o banquete está acontecendo, há comunhão, há alegria, há felicidade, há novos amigos sendo feitos. É claro que o rei precisava estar presente, o rei tinha que ir lá também para conhecer os seus convidados, para se apresentar aos seus convidados. E aí o verso 11 mostra que o rei então foi ao salão principal onde a festa acontecia para ver os seus convidados, para conversar com os seus convidados. E aí no verso 11 nós temos o que aconteceu de diferente. No verso 11, entanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Veste nupcial. O que essa veste nupcial tem a ver? No Oriente, acontecia muito que, quando o rei marcava uma audiência, as pessoas então iam se apresentar diante do rei, e aí, para que as pessoas estivessem vestidas adequadamente, muitas vezes o rei fornecia uma veste para que ele estivesse bonito, para que ele estivesse bem apresentado diante do rei. Então, de um modo geral, essa veste era dada àquela pessoa para que ela usasse ali na festa. E aí é claro que numa festa de casamento, eu estou viajando, naquele tempo você viajava a pé, suado, com a roupa suja de poeira, né? Não era asfaltado. E aí é claro que essas pessoas não estavam bem trajadas para participarem de uma festa. Porque elas foram pegas pelo caminho. Então elas não estavam bem preparadas. Os servos então desse rei forneceram esse vestuário para que essas pessoas então pudessem estar na festa de forma digna, demonstrando com isso, quem tivesse essa roupa, demonstrando com isso a sua lealdade para com o anfitrião da festa. Ou seja, para você participar da minha festa, você tem que vir com a roupa preta. Então, como forma de lealdade a quem te convidou, você vai com a roupa preta. Como forma de obediência a quem te convidou, você vai com a roupa preta. E aí o rei sai e vê que uma pessoa não está com a roupa que lhe foi ofertada, com a roupa que Deus deu graciosamente. Se essa festa diz respeito a usufruir a salvação que Deus deu a cada um de nós, é claro que essa roupa nada mais é do que a nossa vida coberta pela pessoa de Cristo. Para nós estarmos na festa de bodas, para nós usufruirmos da salvação, é preciso que nós vistamos a pessoa de Cristo
na vida de cada um de nós. E aí, com isso, temos um caráter coerente com o evangelho que nós professamos. Essa roupa nova que nós precisamos ter quando nós aceitamos a salvação de Deus é uma exigência para entrarmos no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus é preciso que o nosso coração esteja revestido da pessoa de Cristo. E essa veste só se consegue por meio do próprio Deus. É o Deus que dá, é o Deus que reveste a nossa vida, é o Deus que reveste o nosso coração quando nós permitimos que Ele entre na vida de cada um de nós. O ensino básico aqui é que todos aqueles que vão participar da festa de bodas precisam então ter essa roupa da salvação. E para eu colocar essa roupa nova para entrar na festa, é preciso que eu tire a minha antiga. Ou seja, eu vou tirar aquilo que eu estou usando, com todos os meus defeitos, com toda a sujeira, e colocar algo novo, limpo, dado pelo próprio Deus. Ou seja, é um novo homem, é um novo nascimento. Por isso que para estarmos no reino de Deus é preciso termos um novo nascimento, ter um novo coração, ter um novo procedimento, ter um novo andar, tudo novo que nos é fornecido pelo próprio Rei, que nos é fornecido pelo próprio Deus. Isaías capítulo 61, versículo 10, Isaías coloca justamente a alegria de estar trajado com essa salvação. Ele diz lá: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. E o que é que aconteceu com essa pessoa então? No verso 12, o rei pergunta, né? E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele então emudeceu. Emudeceu, não tinha o que falar. Todos que estavam ali estavam com a veste fornecida pelos servos. Só ele que não. Como é que ele ia justificar? Porque qual seria a resposta que ele iria dar? Esse homem aí que estava sem veste representam aquelas pessoas que se dizem estar preparadas para o reino de Deus. Pessoas que não se entregaram ainda são impuras, porque ainda usam a sua veste de homem pecador, de homem que não se regenerou, vamos assim dizer. De verdade, esse homem quando ele não mais não estava com a veste que o próprio rei deu, o homem estava dizendo que ele havia de própria vontade se recusado a usá-la. Ou seja, ele chegou convidado ao palácio, os servos deram a ele a veste para ele usar, mas ele de própria vontade não quis usar essa veste. Ou seja, ele foi até muito mais impertinente porque ele estava diante do rei. Então ele foi muito mais impertinente do que aqueles que não foram simplesmente na festa, não aceitaram o convite do rei de lá estar. Não tinha desculpa, porque ele escolheu não usar a veste dada pelo rei. Não tinha desculpa, porque ele preferiu estar com a sua veste rasgada, com a sua veste suja, ele preferiu continuar impuro. Infelizmente, a comunidade cristã tem pessoas que ainda estão impuras, pessoas que ainda não passaram por esse processo de troca de roupa, de regeneração, de
obediência a Deus. E aí, por causa disso, não conseguem render a Deus, a Cristo, um reconhecimento verdadeiro. Então aí nós temos algo muito interessante. Não é o fato de eu estar na igreja que vai me garantir a vida eterna. Não é o fato de eu estar na igreja que vai me garantir que eu esteja usando essa nova veste, que me garanta ser uma nova criatura. Não é o fato de eu estar na igreja que eu vou falar que eu estou num lugar tranquilo e que ali eu posso descansar à vontade, de forma alguma. A última palavra, a decisão final, é do próprio Deus. E a decisão final em relação a essa pessoa foi realmente do rei. No verso 13, então, o rei toma a sua atitude, porque viu o interior, viu que aquela pessoa não havia se redimido, não havia se tornado puro para estar diante dele, não estava com a veste apropriada. E aí no verso 13, ele toma a sua atitude. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Veja bem, ele estava num lugar iluminado, quente, alegre, bonito, bem arrumado, e o rei fala então: jogue-o para fora, jogue-o lá para a escuridão, lá fora não tem luz, lá não está iluminado, jogue-o nas trevas, que é onde ele então precisa estar, já que ele não se dispôs a se despir e vestir a veste que era que ele precisava ter para estar lá dentro. E aí ele lá fora na escuridão, no frio, ele ia ver pesaroso que ele poderia estar aproveitando de algo alegre, bonito, quente e de muita amizade. Por isso que ele vai chorar e vai ranger os dentes lá, porque ele vai ver aquilo que ele perdeu. Infelizmente ele não vai recuperar, ele já foi expulso da festa, já está lá fora mesmo. E aí no verso 14, nós temos Jesus fechando a parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Deus é o agente desse chamamento. Deus é que chama. Ou seja, há um chamado geral para toda a humanidade de Deus para que os pecadores se arrependam e troquem as suas vestes. Há um chamado geral para que o povo, para que o mundo, para que todos se arrependam. Há um chamado geral para que todos ouçam o Evangelho e deixem que o Evangelho os transforme. O Evangelho está aí para que todos o escutem, o ouçam, o internalizem e o recebam. Então, muitos são chamados, mas aí Jesus fala: poucos escolhidos. De novo, Deus é o agente. De novo, Deus escolhe. Comparando aos que são chamados, poucos realmente recebem a bênção de vestir essa roupa para estar diante das bodas do rei. Poucos são aqueles que recebem essa salvação e vão então, junto com Deus, usufruir dessa bênção. A própria Bíblia fala, por causa disso, a própria Bíblia fala que o homem é responsável pela sua indiferença. O homem é responsável pela sua rebeldia. O homem é responsável pela sua justiça própria. Porque o homem é que escolhe vestir a roupa. O homem é que escolhe vestir a roupa. E aí aqueles que escolhem vestir a roupa, estes são os escolhidos. Estes são, então, os eleitos. Aqueles que respondem
é que são então os escolhidos, é que são então os eleitos. Por quê? Porque eles estão com a roupa de festa para estarem diante de Deus, na festa que Deus faz para aqueles que o buscam. Vemos aí um equilíbrio perfeito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, Deus, na sua soberania, chama, e o homem, ou ele rejeita o convite, mas é ele que rejeita, ele o faz de vontade própria, e com isso, se ele rejeita, ele mesmo se exclui do reino de Deus. Ele mesmo se exclui. Porque se ele rejeita, ele não pode estar na festa. Para estar na festa, ele tem que aceitar a salvação de Cristo, a salvação que veio por meio da morte de Cristo. Se ele não aceita, ele próprio escolheu estar fora dessa festa. Ele próprio escolheu estar nas trevas. Então ele não pode reclamar. Não pode reclamar. Mas Deus está aqui esperando. Deus está aqui convidando, esperando que ele não mais rejeite, que ele aceite essa palavra e com a aceitação dessa palavra possa então tomar parte, possa fazer parte do reino de Deus. Muito bem, vamos fechar aqui com 4 reflexões, 4 perguntas para os irmãos então pensarem um pouco mais sobre essa parábola. Primeira pergunta que os irmãos precisam estar matutando. Você que atendeu a esse convite de Deus de estar na festa, você tem sido grato a Ele, ao Rei, por ter chamado você? Segunda pergunta. Todos aqueles que aceitaram o convite, eles recebem uma comissão para anunciar o Evangelho. Uma coisa vem junto com a outra. Então, se você aceitou o convite, você passou a ser um servo que também convida. E você está preparado para isso? Terceira pergunta. Qual demonstração de amor a Deus você tem produzido por meio das suas obras? Porque você está lá por sua fé. E a sua fé tem que ter obras. Então, qual é a demonstração de amor que você tem feito em relação a essas obras? E a última pergunta. Você tem se preocupado com a sua vestimenta? Como está a sua vida de testemunho no seu dia a dia? Você tem vivido com a sua vestimenta limpa, pura, durante toda a sua vida? É preciso que a gente pense nessas 4 questões, para que nós então possamos cada vez mais buscar, viver, usufruir essa salvação de bodas diante de Cristo. Que Deus nos abençoe. Mas eu queria abrir um parêntese rápido, já que nós estamos falando de bodas, eu vou abrir um parêntese rapidinho, porque há uma coisa muito, muito interessante. Agora sem festa, né? Porque nós estamos no período de Covid, então não há festa. Mas eu recebi o meu primeiro convite, o meu convite prévio para participar das festividades do 31º ano de minhas bodas, é claro, com Aparecida. O dia já tá em cima. E aí eu já recebi meu primeiro convite para começar a preparar, né, para poder estar com essa festa. E aí, para Aparecida, né, mais um ano que nós estamos juntos, né, na verdade o 31º ano. Agradeço a Deus por ter me dado essa bênção de ter você como uma companheira, né, nessa caminhada de vida. Tem sido uma excelente experiência e única, é claro, né, amadurecer e envelhecer ao seu lado, crescendo, claro, com muitos obstáculos que tivemos, aprendendo também a amar e respeitar e lidar também, é claro, né, com as manias que cada um de nós temos no nosso dia a dia. É um casamento, foi um casamento e tem sido um casamento de sorriso, tem sido um casamento também, é claro, de lágrimas, de conquistas, de superações, mas na verdade tudo isso aí é obra de Deus na vida de cada um de nós.
que nós possamos então celebrar esta união, agradecendo a Deus todas as bênçãos que Ele nos deu até hoje, e também agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele vai nos dar por mais aí muitos anos, para a minha esposa e, é claro, comigo. Que Deus nos abençoe ela e também nos abençoe e nós possamos cada dia estar mais próximos de Deus. Amém. Até a próxima.